Bem, muito boa tarde a todos, os que estão aqui presentes e àqueles que estão a assistir virtualmente. Agradecer a aceitação do convite. E, efetivamente, temos aqui um painel brilhante e estou aqui muito expectante e entusiasmado para ouvir esta experiência de empresas tão determinantes no nosso tecido empresarial. Portanto, espero estar à altura do painel e certamente temos aqui um momento de uma conversa sobre aqui alguns tópicos que se encaixam nesta semana, neste evento excelentemente organizado. E é um prazer para mim, em termos pessoais, estar aqui, além de reforçando também o prazer que é a APSER estar aqui presente. E eu começaria por introduzir a nossa conversa, falando de que, efetivamente, e desculpando a redundância, muito se tem falado e continuar-se-á a falar de critérios ESG, sustentabilidade, finanças sustentáveis, greenwashing, agora até se fala em ESG washing, taxonomia, reporte financeiro e não financeiro, mas o ruído, e nós já ouvimos várias vezes em várias intervenções, é de tal modo estridente que o caminho para a sua compreensão está longe de ser alcançado. O caminho é árduo, claramente, não só face ao volume imenso de informação que temos que digerir, e vocês, empresas, nós, empresas, temos que digerir, mas também face à urgência de fazer este caminho. Por isso, a parte dos desafios que dá nome a este painel é mais do que justificado. E era precisamente por aí que eu gostaria de começar. Portanto, lançar o repto ao nosso painel de quais é que foram e continuam a ser os principais desafios, os obstáculos, as barreiras que cada uma das organizações aqui presentes enfrentou até aqui nesta matéria, do ESG, da sustentabilidade, o que nós lhe quisermos chamar, e portanto gostaríamos de ouvir o vosso testemunho. Podemos começar por aqui, ou por aquele lado, ou pelo Fernando, que nos está a assistir virtualmente, portanto eu deixo à vontade, se quiser. Podemos... Exatamente. Boa tarde, Fernando. Obrigado, muito boa tarde a todos. Agradecer, cumprimentar os colegas de painel, pedir desculpa da minha ausência, mas foi algo muito forçado e por uma questão de saúde e, portanto, não me posso ausentar. Agradecer também ao André o se ter lembrado de mim e da Lipor e, portanto, ia direto àquilo que é a resposta à questão que me foi posta. A Lipor é uma empresa pública e, portanto, sendo uma entidade do setor público, que é participado, os seus acionistas são 8 autarquias aqui da região do Grande Porto, para se poder colocar na nossa estratégia corporativa as dimensões das ESG, eu diria que é necessário, por um lado, ter muito arrojo e, por outro lado, uma grande agilidade e também maleabilidade por parte da própria organização e ainda, e isso é muito importante, muito profissionalismo por parte do capital humano de que dispomos, porque uma administração pública não está muito preparada para o entendimento que se tem do cumprimento de normas e de regras. O setor público não foi nunca preparado para gerir o negócio. O setor público age ou exerce o seu poder de autoridade, é o Estado e tudo o que está ligado ao Estado, ou também, e muitas vezes, funcionam em regime de monopólio, o que também os restringe naquilo que deveria ser o verdadeiro entendimento para normativos que hoje estão a dominar todo o nosso relacionamento entre entidades. E também não tem como foco a excelência. Haverá um ou outro caso que faz esse caminho, mas são pequenos guetos ou pequenas áreas numa dimensão muito grande de um setor público. Mas, essencialmente para uma entidade ou para as entidades do setor público, o essencial é sempre aquilo que se chamam as obrigações de serviço público. São obrigados a desenvolver e a ativar e a responder às suas obrigações do serviço público.
O desafio na LIPOR foi diferente. E porquê que foi diferente? Foi diferente porque o modelo que se construiu na LIPOR, embora de base de empresa pública, teve um caminho e um percurso e teve uma dinâmica bastante diferente que hoje nos permite ficar muito satisfeitos ao entendermos o que é que temos que fazer para estar em perfeita conformidade, não só com diferentes normativos, nós em termos normativos gerais, ISOs, temos praticamente aqueles que mais se aplicam ao nosso negócio, que vai desde a questão da qualidade, a questão ambiental, a questão da higiene e segurança do trabalho, a questão da gestão da inovação, a questão da energia. Portanto, tudo isso está ancorado em competentes sistemas de gestão e eu próprio, como responsável máximo da área técnica, como CEO da organização, sou um perfeito adepto da implementação destas normas que têm-nos feito crescer imenso. Portanto, eu diria que o desafio na LIPOR foi o de desenvolver uma gestão profissional e responsável, definindo-se sempre quais são os nossos objetivos, os nossos propósitos, a valorização também do capital humano, demonstrando, e esse também era algo que nós não podíamos deixar de esquecer, demonstrando que não é o detentor do capital o mais importante ou o crucial naquilo que é o cumprimento de uma missão ou na definição de um projeto, e mesmo no acautelar do sucesso desse projeto. Por um lado, nós temos os acionistas, mas não podemos esquecer que do outro lado está o negócio e está a gestão. Resumindo, o desafio que foi construir a LIPOR assente nos princípios que enunciei, e é evidente que quando apareceram as ESG, todo o seu normativo, logo vimos que se adaptava e bem à nossa organização. E implementarmos os seus referenciais seria também fundamental para darmos credibilidade a uma mudança estratégica radical que estamos a implementar na organização e que, eu diria, será muito inovadora, mesmo em termos europeus. A LIPOR é uma gestora de resíduos, portanto está no meio de uma cadeia de valor na área dos resíduos, e nós queremos sair deste modelo de gestora de resíduos e passar, obviamente, para uma produtora de bens e produtos e uma prestadora de serviços especializados. Se nós virmos aquilo que são os temas principais que tocam as ESGs, nós já as temos presentes no nosso dia-a-dia da organização, em políticas e ações muito bem definidas. E eu sistematizaria muito rapidamente aquelas que me parecem as mais importantes. Quando nós falamos no ambiente, nós temos uma estratégia para neutralidade carbónica, com metas, objetivos, temos uma política de combate às alterações climáticas, estamos através, como eu disse, estamos certificados na área da energia, estamos a desenvolver acopladamente uma estratégia de transição energética. Começámos em 2015 a trabalhar os temas da circularidade, portanto já dentro da organização tudo pensa numa economia circular e abandonámos a tradicional economia linear. Mesmo no domínio da regenerativa, até aí estamos envolvidos em vários projetos com várias organizações. Dizer-vos finalmente que a última grande estratégia definida pela administração tem a ver com algo que será no futuro muito crucial e que é a defesa da biodiversidade. Ou seja, nós temos sempre que pensar que o nosso futuro só vai ser garantido se nós conseguirmos proteger a biodiversidade, promover ao máximo a biodiversidade, e acabamos de lançar um guia relativo à biodiversidade, onde nós, em passivos ambientais, conseguimos demonstrar que toda uma intervenção de alguns anos nós recriámos todo um ambiente onde já temos 40 espécies de variedíssimas formas que já nasceram e já vivem naquele ecossistema que está montado aí.
Se pensarmos na questão das pessoas, do social, também temos uma área muito interessante e importante, porque desde o constituirmos uma entidade dentro da organização do voluntariado, desde estarmos a integrarmos também grupos relativos àquilo que são a diversidade, o problema da diversidade e da inclusão dos vários tipos, de pessoas menos capacitadas ou pessoas que têm outro género. Se pensarmos em governança, eu direi que aí é que foi o nosso maior trabalho. E porquê? Porque não podemos esquecer que o topo da hierarquia é formado essencialmente por responsáveis políticos. E, portanto, nós, em termos de abordagem, é sempre um pouco difícil àquilo que são o domínio técnico, lidar com estas questões políticas. Mas posso-vos dizer que fomos bem-sucedidos, ou seja, desde termos um reporte importante de informação não financeira, portanto já publicamos relatórios de sustentabilidade há 18 anos, já há 3 anos que temos um relatório integrado de sustentabilidade e financeira, mas também já definimos aquilo que é o nosso plano de combate à corrupção e às infrações conexas, portanto temos um plano aprovado e uma declaração aprovada pelo Conselho de Administração, mas também estamos muito envolvidos nas questões da fiscalidade responsável, como também já se falou no caso das finanças responsáveis, ou seja, próximos investimentos da LIPOR já estarão feitos de acordo com critérios que tangem na questão das finanças sustentáveis. Se me perguntarem quais são as barreiras e as dificuldades, são naturalmente muitas. E porquê? Porque o nosso país é um país muito burocratizado. Há uma falta de cultura da excelência que também prejudica quem tenta ir um pouco mais à frente. Há uma incerteza muito grande nas orientações dos governos. Os governos mudam muito rapidamente as suas políticas e, portanto, para uma empresa não há nada de mais difícil do que lidar com a incerteza. Há uma política fiscal que é muito lesiva de quem cria valor e de quem cria riqueza, ou seja, aqueles que estão na ponta mais acelerada na criação de valor são aqueles que são mais penalizados, são aqueles que têm que liquidar maior quantidade, maior valor de impostos. E, portanto, há depois, finalmente, o centralismo que nós temos na capital. Somos um país que, embora pequeno, teria muitas vantagens se desenvolvesse um processo de regionalização que pudesse lutar contra aquilo que nós já hoje assistimos. Nós temos um interior que está muito desertificado, pobre e abandonado, e isso não é nem mais nem menos do que o resultado de uma política centralista. Eu diria que também nesse aspecto houve um abandono, e isso é dramático nos dias de hoje. Sentimos com a guerra na Ucrânia os problemas de termos abandonado a indústria. Nós precisamos de reindustrializar. A União Europeia descobriu também muito recentemente que se tinha desindustrializado, tinha mandado as grandes indústrias todas para o Oriente, e agora andamos muito rapidamente a tentar acelerar, porque nós vivemos essencialmente daquilo que são a criação dos bens e dos produtos. E depois há algo que também é importante refletir. Nós, dependendo muito do estrangeiro, hoje temos um problema muito grave, que é a quebra das habituais cadeias de abastecimento, que fazem que dificilmente nos beneficiam a nós, porque somos um país periférico, e sendo um país periférico temos imensos problemas, e todos nós sabemos e ouvimos dizer o que nos demora hoje a chegar cá qualquer bem ou qualquer produto que vem de algumas áreas longínquas do estrangeiro. Muito Portanto, bem, eu diria que essencialmente dificuldades eram estas, e julgo que respondi àquilo que pretendia. Muito bem, muito obrigado, Fernando. Tivemos aqui uma intervenção bem extensa e agradeço. Passaria agora a palavra aos restantes participantes, tentando aqui sermos um bocado mais... Posso começar com uma pergunta? Uma pergunta. Vamos lá.
A gente está numa ponta aqui, numa ponta muito, talvez diferente, a gente não é exatamente uma indústria, né? A gente está na ponta de serviço e eu costumo me colocar muito, e nós trabalhamos no Rock in Rio muito como do lado do cidadão, né? Então eu vi o Nigel falando que o assunto está velho, que a sustentabilidade ficou velha, que o ESG está na moda, mas ninguém nem entendeu bem o que é sustentabilidade ainda. Então é como se a gente estivesse discutindo aqui um monte de coisa, ignorando a população no final das contas, né? Então, por que demora tanto tempo? Eu percebo a complexidade. O que me frustra, e aqui a partilha é, por que a gente demora tanto tempo a reagir? Né? Por que o mundo está levando tanto tempo? Assim, eu lembro, no caso do Rock in Rio, a gente começa a entrar no pilar ambiental em 2006, quando a Copa do Mundo ia compensar as emissões pela primeira vez, e a história sai numa nota no jornal, que a gente fazia um outro projeto que era a Árvore de Natal. A Árvore de Natal emite 180 toneladas de carbono. Eu fiquei olhando para aquilo, eu não tinha nem como responder. Para mim, os carbonos tinham ficado na escola, né? Eu falei, mas quem são os carbonos? Porque ninguém me ligou para perguntar isso, eu não sabia o que dizer. E 2 dias depois começa, porque o Rock in Rio, os carbonos. Eu falei, gente, ataque dos carbonos. Mas é assim que, assim, então, para o cidadão comum, né, nós fomos educados a consumir, e de repente você acorda e diz, não, que não é bem assim. E não é assim que a gente funciona. Será que é por isso que a gente demora, enquanto indústrias, enquanto governos, a demorar tanto a criar regras? É porque é tão óbvio que a gente precisa fazer as coisas de forma diferente, né? O que me faz confusão aqui é como é que a gente acelera esse processo, né? No caso das dificuldades do mercado, onde o Rock in Rio, da indústria, do entretenimento, trabalhar sozinho é impossível, né? Nesse momento, o que a gente está propondo e a gente vai começar um grupo de trabalho, assim que passar a edição de Lisboa, de fazer um estudo de cadeia produtiva para tentar discutir soluções para a cadeia, para a gente poder, de fato, acelerar o processo. Porque o Rock in Rio, com a dimensão que tem, conseguir determinados resultados, ok, tem sido com as bateções de cabeça tradicionais, a gente vai conseguindo. Mas se a gente olhar para o mercado como um todo, está muito longe dessa discussão. E o meu receio é que a gente fique falando sozinho, enquanto, né? Se a gente ficar dentro dos escritórios discutindo isso aqui, como é que a gente faz chegar mais rápido na galera? Respondi, mas eu estou fazendo uma pergunta. Eu? Sim, claro. Eu não sei como a gente vai chegar mais rápido. Agora, de facto, alguns destes desafios, dificuldades, barreiras, são os que impedem de chegar mais rápido, não é? Não só nos impedem a nós, empresas, de chegar mais longe, como impedem também de chegar mais rápido e impedem um pouco essa percepção de quem está do outro lado, da população em geral, não é? No fundo. E eu acho que o modelo tornou-se algo complexo, não é? A necessidade de dar resposta a este modelo de critérios, de gerir os riscos ambientais, sociais e de governance, tornou-se complexo não apenas pelo perceber que riscos são esses, e isso é preciso que as empresas tragam este conhecimento para dentro das empresas, se organizem, sistematizem a análise de riscos, estejam disponíveis para também continuamente atualizar essa análise de riscos, não é? E esse era um dos desafios que claramente se coloca às empresas, mas depois há todo o ambiente externo e por isso o ambiente externo muitas vezes eu acho que explica também essa incapacidade de irmos mais rápido. Eu acho que é um pouco isso. Mas o que você quer dizer com o ambiente externo? Eu vou dizer. Eu vou dizer. Vou tentar ser um pouco mais rápida, assim. Bom, do ponto de vista interno, e falando aqui em nome de uma empresa, e uma empresa que tem um negócio integrado, daí que, quando eu digo que temos um negócio integrado, nós somos produtores de pasta, papel de impressão escrita, mas também papel para outros usos domésticos, o tissue. Somos produtores de energia, mas também gerimos a floresta que está lá na origem, daí que somos um produtor integrado. E então, quando encaramos os critérios ESG, temos que os encarar ao longo de toda a cadeia de valor, ok? Desde a floresta até ao produto final e incluindo também aqueles que são os nossos clientes e, portanto, toda a cadeia de distribuição. De forma que essa complexidade tem que ser interiorizada, tem que haver uma internalização destes conceitos e, portanto, procurando responder à pergunta,
Um dos desafios que a empresa foi tendo que gerir ao longo do tempo foi essa capacidade de fazer a sistematização da análise dos riscos. Começámos de uma forma simples, não é? E depois ao longo do nosso progresso, e o nosso primeiro relatório de sustentabilidade foi produzido em 2005, portanto foi preciso fazer essa análise de riscos, que aliás é um dos aspectos que hoje em dia mais vem sendo atualizado, com todo este ecossistema de frameworks de resposta aos critérios ESG. Mas também tivemos desafios internos a nível da estrutura. Quando nós começámos, não tínhamos sequer uma direção de sustentabilidade. A sustentabilidade era tratada por um conjunto de pessoas nas diversas áreas que respondiam a uma comissão de sustentabilidade e, bom, lá nos organizávamos. Mas tivemos necessidade de criar uma direção de sustentabilidade que, por sua vez, faz a ponte com uma série de key users das várias direções, ambiente, recursos humanos, gestão de talento, energia, controle de gestão, para podermos então responder aos vários desafios. E o nosso modelo de governance foi mais longe. Nós temos inclusivamente um fórum de sustentabilidade, que é mesmo um órgão de gestão, órgão de governance da sustentabilidade, do qual fazem parte entidades externas, desde a academia, a representantes de associações de produtores florestais, representantes dos nossos clientes, da administração. Portanto, temos este fórum de sustentabilidade que reúne pelo menos 2 vezes por ano e que também nos dá o seu aporte, portanto, aqui para a gestão interna deste tema da sustentabilidade. Tivemos também que diversificar e apostar na nossa expertise técnica, porque responder a estes desafios vai mais além do que saber gerir fábricas e produzir pasta e papel e saber gerir floresta. É gerir de outra forma, olhando sempre para riscos, para impactos, para gerir tudo isso. Portanto, houve aqui também que diversificar a expertise técnica internamente, que muitas vezes acaba por ter que ser complementada com consultadoria e por vezes também através das parcerias que vamos fazendo com a academia ou até com outras organizações não governamentais, por exemplo, que são muito úteis também para trazer conhecimento. E depois há o desafio dos dados, é que viver neste mundo da resposta aos critérios ESG tem um grande desafio, que é o desafio dos dados, de recolher uma quantidade infinda de dados, saber recolher, saber olhar de uma forma crítica e ter perfeitamente definidas as responsabilidades, os timings, etc. Portanto, este é um grande desafio também para as empresas, porque os dados também não caem do céu, os dados para serem recolhidos precisam também de dispositivos vários, não é? Imaginem indústrias em vários sites geográficos com várias finalidades. Portanto, esses desafios internos todos claramente tiveram que ser geridos. E depois, as empresas, quando respondem a estes desafios, não podem ter uma perspectiva umbilical, olhar só para o seu umbigo, não é? É preciso também compreender, olhar para todo o enquadramento, e daí que é necessário, e nós temos vindo a fazer isso na definição da nossa Agenda 2030, para alinhar com os desafios da década 2030, e precisamos de perceber as macrotendências, os desafios que a nível internacional estão na agenda, não é? E que de alguma forma influenciam o nosso resultado, a nossa performance, e que também devem orientar aquilo que nós fazemos, e trouxemos a perspectiva do stakeholder para dentro da empresa. Portanto, deixou de haver aquela perspectiva apenas da geração de valor para o acionista e foi preciso trazer a perspectiva do stakeholder para dentro. E, em parte, isto faz-se com o tal Fórum de Sustentabilidade de que falava, mas vai mais além. Na construção da nossa agenda, nós fizemos uma extensa auscultação dos nossos stakeholders, mais de 540 pessoas de várias entidades, representando vários grupos de interesse. Portanto, essa perspectiva do stakeholder esteve também na gênese da nossa agenda, da definição dos temas materiais, daquilo que nos vai orientar em termos de compromissos, objetivos, metas e tudo isso. Há também o desafio de estarmos a acompanhar permanentemente aquilo que se passa em termos científicos, em termos de desenvolvimento de conhecimento no exterior e também de sensibilidades e de momentos disruptivos. Tem havido
muitos eventos disruptivos aos quais as empresas têm tido que responder. E, portanto, essa capacidade de responder rapidamente, de fazer um bounce back, não sair digamos, dos carris, ainda que o destino possa ser outro, porque o nosso destino vai ter que ser ajustado, mas garantirmos também a resiliência do negócio, essa capacidade de fazer esse bounce back é fundamental para a resiliência do negócio, mas também para darmos uma melhor resposta. Daí que, e nos últimos anos, acho que todos nós sentimos, não é? Ninguém estava à espera de uma pandemia, ninguém estava à espera deste conflito que de repente apareceu, o conflito com a Ucrânia, que ainda por cima perdura, tudo isto perdura para além das nossas expectativas e que tem impactos económicos que depois, claro, que se refletem também na performance das empresas. É preciso também combater o enviesamento de percepções, que é também um dos aspectos que acaba por fazer com que as coisas não andem mais depressa, porque as empresas estão a fazer o seu papel, a dar o seu melhor, a apostar em tudo isto, a investir, isto significa muito investimento também, mas ao mesmo tempo sempre a ter que fazer o seu jogo de cintura com o combater percepções, dos diferentes grupos de interesse, que muitas vezes ou são percepções ou são meramente agendas, mas fazem parte da nossa realidade e, portanto, não chega a ser, é preciso parecer, como diz o ditado português, mas há que também gerir estas percepções e perceber que o planeta não estica, não é? Nós no mesmo planeta, com uma população que vai crescendo, vamos ter que ser capazes de, e nós que somos uma empresa de base florestal, não é? Portanto, gerimos património florestal, vai ser preciso, nas mesmas áreas, conseguir produzir matérias-primas que até são importantes, cada vez mais importantes para substituir aquelas que são de origem fóssil, portanto as matérias-primas de base natural, renováveis, recicláveis, tudo isso, mas ao mesmo tempo ter também floresta que sirva a outros propósitos de conservação da biodiversidade, de sequestro de carbono. A floresta de produção também sequestra carbono, ok? Mas cumprir outras funções e cumprir funções também para as comunidades envolventes. Portanto, é preciso conciliar objetivos aqui. Portanto, as empresas têm que fazer essas pontes com as comunidades, essas pontes com a sociedade, porque só temos um planeta e, portanto, temos que ser capazes de fazer tudo aqui dentro e focar-nos precisamente aí. Outro dos aspectos que vai fazendo com que não se chegue mais depressa, eu acho que é esta sucessão constante, esta evolução de todos os referenciais de raporte, de termos. Isto é quase preciso fazer um mestrado, um doutoramento para, imagina a sociedade em geral, não é? Para fazer o juggle destas designações todas. Ouvem muitos acrónimos, muitas siglas, todas parecem muito sexy, têm a ver muito com o mesmo tipo de problemas, não é? Porque nós estamos aqui a falar do ambiente, das pessoas, não é? Da capacidade de dar resposta em termos de governance. Mas parece muita coisa. E como há pouco dizia o Cajazera, duas agências de rating, dois modelos de rating diferentes, analisam a mesma empresa, com os mesmos dados, com a mesma performance, e podemos ter resultados completamente diferentes, porque os KPIs são construídos de forma diferente, o analista olha para as coisas de forma diferente, porque também são pessoas, também têm as suas leituras, as suas interpretações, e isto acaba por ser areia na engrenagem. E se calhar não vamos tão depressa assim, porque devíamos estar muito focados no fazer mais, fazer melhor, ir mais longe e tudo isso, e temos que estar focados também em dar resposta a tudo isto, focados no como vamos reportar, como vamos responder a esta, mas agora também é preciso responder àquele rating, e então as energias acabam por se dispersar um pouco, e eu diria que esse é uma das dificuldades. Por isso, pronto, as empresas e nós também vamos fazendo esse percurso, não é? Acho que somos uns atletas, temos que ser como uns atletas, querer chegar mais longe, mais depressa, tudo isso. Exatamente, não podemos ir sozinhos, é muito importante aqui a questão das parcerias e de estarmos presentes em iniciativas nacionais e internacionais. Uma empresa como a nossa é uma empresa que também tem muita responsabilidade perante os seus stakeholders, porque somos uma empresa cotada, somos uma empresa de dimensão internacional e, portanto, estamos também por isso presentes em muitas iniciativas nacionais e internacionais,
onde vamos aprender, vamos partilhar, mas vamos também tentar influenciar no sentido de fazer aqui um streamlining disto para que tudo aquilo de bom que se queira fazer se possa fazer mais depressa e de uma forma mais ágil e igualmente garantindo credibilidade, transparência e a gestão sustentável do negócio, não é? Exatamente. Eduardo, se me permitir, eu vou-lhe passar a palavra para os desafios, mas porque isto nós já interligamos com os vários tópicos que íamos abordar, portanto, as oportunidades, e perceber também, e já deu para perceber, que as dificuldades mais recentemente se adensaram, e acho que estamos todos de acordo, ou seja, existem imensos frameworks, a tal proliferação causa dificuldades nas empresas e, por outro lado, não chega ao utilizador final, ao público em geral, porque é desinteressante. Também traz oportunidades. Também traz oportunidades. E é isso que eu queria, aqui da parte da EDP, perceber, ligar já os desafios, mas também falar das oportunidades que toda esta temática... Exatamente. Faz-te conta que aqui a Paula disse EDP e teve a contar a história da EDP também, de alguma maneira. Tudo o que eu pudesse acrescentar agora era, enfim, pormenores. As ideias centrais estão lá, a experiência é a mesma, não é por acaso que isto é assim. Portanto, obrigado. Muito obrigado. Não estava combinado. Ponto principal. Hoje, como sou o último a falar, cabe-me falar do copo meio cheio. Não é? Ok? Portanto, não quer dizer que seja a minha opinião toda, mas pelo menos copo meio cheio. Qual é o copo meio cheio que eu valorizo? Neste momento, existe um mercado que é o mercado ESG. Tal e qual como existem as criptomoedas, ou existe a música, ou existe a pasta de papel. Hoje há um mercado. E se nós não percebermos que há um mercado, vamos pedir que o mercado seja arrumado e fique numa estante. Não é? Arrumadinho, bem confortável e tal, simples, que a gente possa tirar um curso rapidamente e pumba, carimbo. Não é? Mas se pensarmos que é um mercado, que é uma coisa viva, que é uma coisa orgânica, então temos que aceitar mutações. E competição, e desafio, e lideranças, e a ISO tenta ir para a frente, e a GRI tenta recuperar, e depois aparece a APEE e diz, e a ética, não há sustentabilidade sem ética, e etc, e etc. Portanto, hoje o mercado existe e teve um boom, ok? E obviamente que a epidemia ajudou, e muita coisa ajudou, já aqui foram citadas, criou-se um chamado momentum, não é? Em termos de física, é um momento, ok? E outra coisa muito importante, acho eu, para mim, é que, de repentemente, as empresas ou são empresas abertas ou são empresas fechadas. Tão simples como isto. Ou são abertas às comunidades, aos colaboradores, à diversidade, à transexualidade, à negritude, aos povos indígenas, aos que gostam de computadores e aos que gostam de andar de bicicleta. Ou as empresas são abertas em relação às suas pessoas, às comunidades, aos investidores, à comunicação social, ao criticismo, à má língua, ou conversam, ou então não são empresas. Não são empresas de futuro. Portanto, hoje as empresas também, de alguma maneira, são desafiadas a ser orgânicas, não é? Dinâmicas, a aceitar a mudança, o desafio, a contradição, não é? Já não são exércitos, como era antigamente. E é preciso não confundir aquela empresa vertical que existia ali a seguir ao pós-guerra, que dava a escola à comunidade, dava a igreja à comunidade, dava a reforma à comunidade, dava as casas e que as empresas que tinham uma equipa só para tratar dos automóveis e tinham tudo, não é? Que eram autossuficientes. Essa ideia de empresa autossuficiente que morreu, digamos assim, no final dos anos 70, princípio dos anos 80, de alguma maneira transfigurou-se. E nós apenas estamos a ver nascer essa nova empresa moderna, contemporânea, que é uma empresa global, não é? Que é uma empresa que não existe corporeamente da mesma maneira,
porque junta as peças todas que tem disponíveis, não é? Vai comendo a comida de todo lado, e todas as empresas no mundo funcionam assim, e portanto ou são empresas abertas ou morrem. Pronto. Portanto, essa é a situação, e nós ou queremos estar nisso ou não queremos estar no tempo passado. Mas como eu acho que a humanidade vive apenas uma aventura, não é? Não vive um dogma, ou seja, o seu dogma é uma aventura transformacional, não é? Nós aceitamos essa aventura para as nossas vidas, para as nossas famílias, para as empresas todas, para a política, etc. Ou então vamos sentir-nos mal, não é? E eu acho que o momento bom disto tudo é nós, bora lá viver globalmente, não é? Fazer um papalagui global, para aceitar que de alguma maneira vamos ajardinar o mundo inteiro, não é? Não é que eu goste, mas de alguma maneira vamos ajardinar tudo, leofilizar tudo, não é? É o que o ser humano vai fazer de alguma maneira, é tomar conta de tudo, discipliná-lo ao seu gosto, não é? E essa é a sua aventura. Pronto. Isto só para dizer como é que eu arrumo aqui a coisa, e não me sinto nada desconfortável e sinto muito contente com a própria banalização da sustentabilidade e da utilização do ESG. Isso não comporta um desafio, isso comporta apenas a aceitação de que agora a conversa é de todos. Pronto, e todos conversamos sobre o assunto. Segunda parte. Qual é que é verdadeiramente o desafio filosófico? Eu não estou a falar para o Mário, estou aqui a refletir sobre aquilo que é o estado normal de uma pessoa, do ser humano, que é de ser invisual em relação àquilo que não lhe é vantajoso. Não houve, é aquela coisa dos macacos, como é que é? Surdo, mudo, surdo e cego. Nós detestamos, seres humanos, detestamos problemas, não é? Mas eu não sou ser humano, ao contrário, eu adoro problemas, eu sou movido por problemas, e acho que os engenheiros, de alguma maneira, têm mentalidade de engenheiros, adoram problemas, porque adoram resolver coisas e criar coisas. Ou seja, o que eu quero dizer é que o grande desafio que nós temos é olhar não para o bright side of the life, não é? Não para tentar ficar confortável, mas que vamos naquele caminho que é do tentar ficar desconfortável, não é? Procurar mesmo o problema. Procurar, está tudo bem, diz alguém. Se calhar não está tudo bem, podes fazer uma grande festa, mas se calhar não está tudo bem, porque eu já estou a visualizar qualquer coisa que não está a acontecer bem, já estou a ver um resíduo que afinal não fazia problema porque era pouquinho, mas quando criou uma massa crítica, uma certa quantidade, transformou-se num problema. Porque de alguma maneira nós não resolvemos problemas nenhuns, nós seres humanos, nós apenas transferimos problemas, a qualidade dos problemas, não é? Nós resolvemos o cocó todo e as doenças nas cidades quando acabamos com as mulas e as carroças e os cavalos. Resolvemos, mas não porque quiséssemos resolver isso, não é? Apenas porque encontramos o automóvel, e o automóvel foi um bem extraordinário por milhares de coisas, até que deixou de ser um bem extraordinário, não é? E a minha rua onde eu jogava a bola passou a ter semáforos e faixas e depois lances não sei o quê e proteções. Portanto, nós nunca, seres humanos, nunca vamos resolver os problemas. Vamos atacá-los, transformá-los e criar novos problemas. E, portanto, só uma atitude ética, digamos assim, um pensamento profundo, filosófico, sobre a incapacidade de resolver em definitivo as coisas, é que nos pode levar adiante, ou seja, a atravessar a vida, não é? De uma maneira positiva, com resultados minimamente aceitáveis, nunca definitivos, não é? Portanto, nesse sentido, ter a coragem de olhar para o impacto invisível, de antecipar o problema futuro, é um pouco a própria história da sustentabilidade. Ou a enunciar, olha, o chumbo na gasolina anda a matar as pessoas. Quantos anos demorámos até acabar com a gasolina sem chumbo, não é? Ok? Com chumbo, sem chumbo acabámos logo, não é? Pronto, para ter a coragem de identificar, denunciar, mapear, pôr isso na nossa agenda empresarial, conseguir levar isso à administração, conseguir que a administração, pela primeira vez, fale daquele problema e daquele, que aquilo é uma prioridade e que vamos endossá-lo e vamos resolvê-lo, isso é sustentabilidade, e mede-se por indicadores ESG.
Mas o principal desafio é coragem, não para olhar para o que está bem, mas para olhar para as consequências, para os impactos que vão negativos, não é? Que vão sempre engordar e que merecem a nossa intervenção. Estamos com chave de ouro. Efetivamente deixam aqui uma reflexão muito interessante. Ainda há dias ouvia uma coisa interessantíssima, que é aquilo que a guerra agora provocou. Parece que temos aqui um retrocesso na globalização. Não havia barreiras e há um retrocesso, mas ao mesmo tempo este facto das empresas deixarem de estar fechadas em si próprias e abrirem-se para tudo que as rodeia, de interagirem com todas as partes interessadas e não só na criação de valor para os seus shareholders, como falamos aqui, é no fundo esse o caminho. As empresas não foram dizer imediatamente temos que ajudar a Ucrânia. Sim. Verdade? Imagina lá isso há 30 anos atrás. Mas eu estava ouvindo vocês e eu acho que a única coisa que veio na minha cabeça é que a gente precisava começar a discutir isso na escola, os resultados serem mais rápidos. Essa noção de responsabilidade com o todo e tirar o foco do nosso umbigo e buscar os resultados só pra gente. Porque senão vai demorar muito, bicho, porque a gente vem de muitas gerações muito individualistas, né? E talvez só a educação possa fazer aqui uma reviravolta verdadeira. E se bater com a cabeça nas paredes? Mas isso fazemos nós por enquanto, né? Mas é um trabalho conjunto e agradecemos a vossa presença e o vosso excelente trabalho e a vossa participação neste evento e também, uma vez mais, à APE por esta iniciativa que nos permite discutir e continuar este caminho que é longo e continuará a ser longo, mas o caminho, como ainda há pouco disseram, faz caminhando. Muito obrigado a todos e continuação.